Salve galera, aqui é o Demis de novo, bem-vindo ao canal Joga Nerd. E hoje vamos falar aqui de 10 cartas de extra deck, né, monstros de extra deck que você precisa ter na sua conta. Geralmente são monstros genéricos que se encaixam em vários decks, em vários tipos de arquétipo e te ajuda muito naqueles duelos difíceis, ou pra você gerar vantagem no duelo, ou pra você sair de uma situação difícil ali de virar o jogo, tá? Lembrando aqui que isso aqui é minha opinião, tá? Tô dando essa dica dessas 10 cartas, mas é baseado na minha opinião de jogo ali, das cartas que eu uso no dia a dia ali jogando o game, beleza? Pode ser que você fale, ah tá, essa carta não é tão importante, eu prefiro tal outra, beleza, não tem problema. Lembrando, isso aqui é só a minha opinião, é uma dica aí pra galera iniciante que tá chegando no jogo agora, e geralmente tem pouco recurso ali no extra deck, então se vai investir pra correr atrás de cartas de extra deck, pega alguma dessas aqui que geralmente elas dão bom na conta, beleza? Então bora lá então, vamos dar uma olhada nessas cartas, mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda e fortalece pra caramba. Me segue nas outras redes sociais também, me segue lá na roxinha, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo alguma final de torneio, então cola lá que dá bom demais, você me ajuda, eu fico muito agradecido, valeu? Lembrando que hoje tem final da Dark Lords aqui no canal, não vai ser lá na roxinha, vai ser aqui mesmo, a live vai ser a partir das 11 da noite, mas eu devo estar em live um pouco antes, transmitindo a final da Dark Lords, beleza? Então, se você estiver tranquilo aí à noite, cola na live aí pra você poder ver a galera braba jogando. Bom galera, a primeira carta que eu vou falar aqui é o Dragão Exceed da Rebelião Negra, tá? Bom, esse cara aqui, ele é um Exceed rank 4, né? Então eu preciso de 2 monstros nível 4 pra fazer ele. Ele é um dragão de efeito, todo mundo já sabe. O efeito legal dele é que eu posso desassociar as duas matérias dele ali e poder roubar ataque de um monstro que meu oponente controla. Ele vai roubar metade do ataque desse monstro do oponente e somar o seu próprio ataque. Então ele vai ficar bem maior que o monstro do oponente. Então esse cara é bom pra você poder passar por cima de monstros que geralmente tem ataque muito grande. E você não tem outra forma de poder passar, então esse aqui seria uma forma, tá? Geralmente ele roda em vários decks que ele consegue fazer rank 4. Hoje em dia a maioria dos decks faz. A gente tem duas maneiras diferentes de pegar ele. Ele tá na mini box, né, a Phantom Rebellion, chegou lá em janeiro do ano passado e depois ele veio de reprint no estrutural do Odd Eyes, que chegou agora dia 18 de maio desse ano, tá? Então tem essas duas formas aqui. Lembrando aqui que no estrutural você consegue pegar uma cópia dele na gema, né? Então dá pra pegar uma forma dele ali fit to play se você quiser só ter uma cópia dele, tá? Então, é uma carta muito boa. Outra carta que eu vou falar aqui também é um Exceed rank 4. Vocês vão ver muitos Exceeds nesse vídeo, porque geralmente os Exceeds rank 4 são muito bons. Tô falando agora da número 70, Pecado Malevolente, né? A aranha ali. Ela é uma carta muito boa, porque o efeito dela é desassociar uma matéria dela e pegar um monstro que o meu oponente tem ali no campo, só que ele dá alvo, né? Então isso não funciona pra monstros que não tomam alvo. Pegar esse monstro e banir até a próxima fase de apoio do meu oponente ali. Então isso abre caminho pra me tirar um bicho chato do campo pra me poder bater, tá? Às vezes finalizar e tal. E quando ela bate, quando ela ataca, ela ganha 300 pontos de ataque no final do cálculo de dano ali. E o rank dela também sobe 3 níveis. Então, mas de todo jeito é uma carta muito boa pelo fato de você poder tirar algum bicho chato do caminho, pra você poder estar atacando seu oponente, tá? A aranha eu consigo pegar ela aqui na box Photon of Galaxy, que chegou aqui no jogo no dia 31 de janeiro de 2021. E eu aconselho a galera vir, pra galera que tá começando ali, só hora que sobrar umas geminhas, vem aqui nessa box e abre essa box pelo menos uma vez, que você consegue pegar várias cartas boas aqui, tá? Outra Exceed muito bom aqui que eu vou falar é o Habitante do Abismo, o famoso Dweller. Ele também é um monstro rank 4, então ele precisa de 2 monstros de nível 4 pra fazer ele. Ele tem um efeitozinho ali que quando eu uso algum monstro de água pra fazer ele, ele ganha 500 de ataque e dá 500 de ataque pra todo mundo, para todos os monstros de água no campo. Mas esse não é o efeito principal dele. O efeito principal dele é que ele tem um efeito rápido de a qualquer momento, seja no meu turno ou no turno do oponente, eu poder desassociar uma matéria dele e desligar o cemitério do oponente. A partir desse momento, meu oponente não pode mais ativar efeitos no cemitério. Isso é muito bom. Alguns decks simplesmente não jogam porque o Habitante do Abismo não deixa. Se o deck do seu oponente depende de ativar efeitos no cemitério para poder jogar, o Habitante do Abismo simplesmente não vai deixar ele jogar. Então é uma excelente carta para você ter na tua conta. Vira e mexe o Habitante do Abismo, ele tá ali nos decks do meta ali, porque ele é um Exceed genérico e ainda joga muito bem contra a maioria dos metas. O Habitante do Abismo também tá na Photon of Galaxy, tá? Na mesma box da aranha, então é uma excelente box para quem tá começando ali, ou quando sobrar umas geminhas, ir lá abrir ela para pegar esses Exceeds genéricos, tá? Outro Exceed genérico aqui muito bom também é a Barata Ordem de Ferro, tá? A Barata é um Exceed rank 4 também, então ela também precisa de 2 monstros de nível 4 para fazer ela. E a Barata aqui, ela sozinha às vezes segura jogos, dependendo do deck que você tá enfrentando. Ela tem um efeito que o pessoal chama de negar a invocação inerente. O que é uma invocação inerente? É quando o monstro ele entra no campo pelo seu próprio efeito.
tá? Por exemplo, uma invocação inerente seria o Levianeiro, que ele tem que banir cartas para se invocar, então ele mesmo tá se invocando, então isso é uma invocação inerente. Invocação Pêndulo é considerado uma invocação inerente. Invocação Síncro é considerado uma invocação inerente. Então esse tipo de invocação a barata nega. Ela não deixa os caras entrarem no campo. E se eles não entram no campo, eles também não ativam efeito, tá? Então, como ele não pisou no campo, basicamente ele não pode ativar efeito. Então a barata é uma excelente carta. Só que tem formas de contornar o efeito dela. Por exemplo, ela fala que ela nega esse tipo de invocação só de monstros de nível 5 ou mais. Então se, por exemplo, o meu oponente pendular um monte de carta nível 4... cara, não tem o que fazer, ele vai conseguir pendular e provavelmente ele vai tirar a tua barata dali. Ou se por acaso ele faz uma invocação 5 de nível 4 ou menos, igual por exemplo tem o Krauzolas, que é um Synchro 3, que ele ainda tem efeito de negar monstro no campo, então ele vai conseguir negar a barata e vai conseguir jogar tranquilamente. Então tem formas de alterar, mas no geral, quando o pessoal usa invocação Synchro ou usa invocação Pêndulo, geralmente são para fazer invocações de monstros nível 5 ou mais. Então a barata se torna uma excelente carta para parar esse tipo de deck, tá? Então é uma carta que é bom você ter pelo menos uma cópia na conta aí, tá bom? E a barata também tá na Photon of Galaxy. Então, desses 3 Exceeds que eu acabei de citar aqui, a Aranha, a Barata e o Dweller, os 3 estão na Photon of Galaxy. Então realmente compensa muito pra quem tá começando, na hora que sobrar ali umas geminhas, ir lá e abrir a Photon of Galaxy pelo menos uma vez pra pegar essas cartas aqui, tá bom? Bom, deixa de falar de Exceed, agora vamos começar a falar dos Synchros. O primeiro Synchro que eu vou falar aqui é um Synchro genérico também, e ele é um dragão de efeito, né? Eu chamo ele de Trishula 11, porque ele é de nível 11, tá? Mas o nome correto dele é Trishula, o dragão 0 da barreira de gelo. Pra ele ser invocado, ele precisa de um regulador ou de 2 ou mais monstros não reguladores. Então, no mínimo ali eu vou precisar de 3 monstros pra invocar ele, sendo um regulador e 2 não reguladores. E por que essa carta é tão boa? Cara, ela roda em vários decks Synchros, tá? Dá pra fazer ele em Odd Eyes, dá pra fazer ele em Black Rose, dá pra fazer ele no Speedroid, dá pra fazer ele em vários decks que faz 5. E o efeito dele é tão bom porque é o seguinte, quando ele é invocado por invocação 5, presta bem atenção quando ele é invocado, não se ele for invocado. Então tem diferenças nessas palavrinhas. Mas quando ele é invocado por invocação 5, ele pode entrar banindo 3 cartas do meu oponente do campo sem dar alvo, então ele tira basicamente qualquer coisa do campo. Ele só não vai conseguir tirar monstros do campo, monstros que não são afetados por efeito, aí ele não consegue fazer nada. Mas na grande maioria das vezes ele vai conseguir limpar o campo do seu oponente sim, tá? E por que eu falei quando e não se? Porque quando ele for invocado, se o meu oponente conseguir fazer uma invocação ao mesmo tempo, conseguir ativar algum efeito ao mesmo tempo, ele meio que toma mistime, então ele perde o efeito dele, tá? Então ele tem que ser invocado e nada mais pode acontecer. Mas o oponente tem que saber jogar bem em volta disso para conseguir cauterar o efeito dele. Caso contrário, o campo dele vai ser limpo, tá? E ele ainda tem um outro efeito aqui que quando ele sai do campo, seja destruído por efeito ou por batalha, ele ainda invoca o outro Trishula que eu vou falar agora, que é o Trishula 9. E daí o Trishula 9 vai entrar em campo, ele vai literalmente reduzir o ataque de todo mundo que tá no campo e ainda negar todo mundo que tá de face pra cima. Então o Trishula 11 tem um efeito muito brabo. E você consegue pegar a cópia dele aqui na Star of Synchron, tá? É uma mini box que chegou no jogo aqui dia 31 de agosto de 2022, beleza? Então, não, uma boxinha já tá praticamente um ano já. Bom, a carta que eu vou falar aqui agora é o Trishula 9, né? Mas o nome correto dele é Trishula, o dragão da barreira de gelo. Ele também é um dragão Synchro de efeito, e para ser invocado ele precisa de um monstro regulador, 2 ou mais monstros não reguladores. Então, basicamente é igual ao Trishula 11. No mínimo, você vai precisar de 3 monstros para invocar ele, sendo um regulador e 2 não reguladores. E o efeito dele também é bem legal. Quando ele é invocado por invocação Synchro, ele vai entrar banindo cartas. Só que ele entra banindo uma carta do campo, uma da mão e uma do cemitério do oponente, tá? A carta da mão que ele vai banir é aleatória, você não escolhe, ele vai banir qualquer uma, mas ele entra banindo 3 cartas. Esse efeito também é muito bom, tá? Além dele combar com o efeito do Trishula 11 lá, que quando é destruído, invoca ele no lugar, então ele não deixa o campo vazio, então os dois acabam combando muito bem. E o Trishula 9 aqui eu consigo pegar ele na Bundle, né? Dá pra pegar ele no Din-Din ali, gastando uns trocos, mas também dá pra comprar na gema, tá? Beleza, voltando aos Exceeds aqui, tem mais um Exceed pra me falar, que é o Ordem Maligno do Pesadelo, tá? Também é um Exceed Rank 4, eu também vou precisar de monstro nível 4 pra fazer ele, porém ele tem uma limitaçãozinha ali que eu preciso de 2 monstros de trevas de nível 4 pra fazer. Mas isso também não tem problema, mesmo assim ele consegue se encaixar em vários decks. E esse cara aqui tem um efeito muito legal, porque ele consegue parar vários decks, ele consegue parar várias jogadas sozinho. Toda vez que meu oponente invocar algum monstro por invocação especial, seja da mão, do cemitério ou do extra deck, sei lá de onde for,
for, toda vez que meu oponente fizer uma invocação especial, eu posso desassociar uma matéria dele e setar esse monstro, virar esse monstro de face pra baixo, tá? E esse efeito dele não é uma vez por turno, eu consigo ativar esse efeito até 2 vezes. Então eu consigo segurar muitos combos através do efeito do Horda Maligno do Pesadelo, tá? Essa carta se torna um excelente Exceed em decks que jogam com monstro de trevas, por exemplo, o Rocket, Red Raptor, entre outros decks aí que dá pra fazer ele facilmente, beleza? Ele tá aqui na box da Fantastic Art, que chegou no jogo aqui no dia 31 de dezembro de 2021, então já é uma cartinha um pouco mais antiga, então às vezes não tá tão difícil de pegar ela, tá? Vamos falar de um outro Synchro aqui muito bom e genérico também, vamos falar aqui do Zeta. O Zeta é um Synchro 7 e ele pede pra ser feito ali um regulador mais um monstro não regulador. E o efeito do Zeta é bem legal, ele vai pegar qualquer monstro invocado por invocação especial que esteja em modo de ataque no campo, e daí ele vai se banir junto com esse monstro, então os dois saem do campo, tá? Tem que lembrar disso, que o Zeta não fica ali no campo, ele sai junto. Mas depois na próxima fase de apoio, os dois acabam voltando pro campo. Mas é um efeito bem legal pra tirar monstro chato, atrapalhar combos ali do oponente, já que o Zeta consegue fugir de alvo, de efeito, ainda tirar o monstro do campo. Pode ser bem interessante. Pra quem joga com um deck Synchro ali, que faz Synchro 7, o Zeta é uma ótima carta pra se ter no extra deck, tá bom? E o Zeta tá aqui na box da Future Horizon, que ela chegou no jogo aqui dia 31 de dezembro de 2019, então já é uma box bem mais antiga. Então pra quem tá começando no jogo agora e pretende pegar o Zeta, espera essa box aqui chegar na promoção das gemas lá, tal, que você consegue pegar ela facinho, tá? E agora vamos falar de um link genérico aqui que chegou no jogo há pouco tempo, mas que de fato se tornou muito importante pra grande maioria dos decks, tá? Tô falando aqui da Cavaleira do Pesadelo Fênix. A Fênix é um excelente Link 2 aqui, já que ela consegue lidar com o back row do oponente, né? Ela consegue remover cartas do back row. E quando ela entra ali, eu posso descartar uma carta e estourar uma carta do back row do oponente. Então, geralmente a gente vai fazer a Fênix pra forçar o back row do oponente antes de fazer uma outra jogada e tentar finalizar o jogo. Então, ela é uma excelente carta aqui pra você poder forçar cartas do oponente, tá? Além dela ter um efeito de descartar carta, enviar carta pro cemitério. Em decks que carta no cemitério faz efeito, igual o Orcush, por exemplo, você envia uma carta que tá brincada ali na sua mão, ela cai no cemitério ativando efeito, você podendo fazer mais plays. Então a Fênix é uma excelente carta pra você ter no extra deck também, porque ela se encaixa na maioria dos decks. E a Fênix tá aqui na box da Future Secrets, que chegou no jogo aqui no dia 31 de dezembro de 2022, tá? É a box da virada do ano ali, no caso do ano passado. E a última carta que eu vou falar aqui é um Link 3, que é o Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio. Ele é um monstro demônio, Link de efeito, que também precisa de 2 ou mais monstros para ser invocado. E o Unicórnio basicamente funciona igual a Fênix, a diferença é que ele não destrói, ele devolve, isso é muito bom, ele vai devolver pro deck, né? Então isso é muito bom, às vezes um monstro que o oponente gastou um monte de recurso para colocar ele em campo, o Unicórnio vem pro campo e daí devolve ele pro deck. Então todo aquele trabalho que o cara teve para invocar o bichão dele lá vai ser literalmente jogado no ralo. O efeito dele também funciona descartando carta, né? Então quando ele é invocado, eu posso descartar uma carta e daí devolver uma carta do oponente ali pro deck. E essa carta que eu descarto também em decks que ativam um efeito igual o próprio Orcush, essa carta vai cair lá no cemitério, vai ativar efeito também. Acaba se tornando um link muito bom, tá? Não só pro deck de Orcush, mas pra vários decks. E ele se tornou um link genérico muito bom pra você ter na conta, tá? E o Unicórnio também tá na box da Future Secrets, então se caso você resolver ir lá pegar a Fênix, provavelmente você vai acabar pegando o Unicórnio também, tá legal? Então são dois links muito bons que tá na mesma box, então não tá tão difícil de pegar. Então é isso, galera, essa aqui é minhas dicas de 10 cartas de extra deck que eu aconselho você a ter na conta, tá? Lógico que você não vai conseguir pegar tudo de uma vez, principalmente se você tá começando agora, mas à medida que for sobrando umas geminhas, às vezes você vai montar seu deck e tal, então pra ir reforçando sua conta, pra ir melhorando sua conta, vai pegando essas cartas aos poucos aí, que com o tempo você já vai ter todas na conta. E te garanto que qualquer uma dessas cartas que você pegar ali, que você colocar na conta, você não vai se arrepender, que elas vão ser muito úteis em vários decks que você for montando ao longo do tempo. Beleza? Então deixa aí nos comentários se eu esqueci de alguma carta que vocês consideram importante, que a gente vai trocando uma ideia e debatendo aí, beleza? Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui, tamo junto, até a próxima e fui!